vejo o mundo e Desculpe que eu não gravei antes. não tem problema. A forma que eu vejo o mundo, hoje eu acho que, assim, só consigo compartilhar com poucas pessoas, como aqui nesse grupo, em que eu me sinto super confortável de falar, mas né? Aham, sim, sim, com certeza. Bom dia, Ângela. Tudo bem com você, querida? Bom dia, meninas. Tudo bem? Saudades também. Verdade. Águida. Oi para todo mundo. A gente está vivendo aqui na minha família uma situação interessante, né? Porque minhas netas são pequenas, algumas já são quase adolescentes, e as minhas filhas as colocaram na catequese. Com muitas restrições, nós somos católicos, né? Tá. Colocaram na catequese assim, com bastante questionamento, não com muita certeza, mas eu sempre colocava para elas assim, olha, tem fases que a gente tem que passar, e elas conhecerem uma religião, a prática de uma religião, eu acho muito importante, porque começam a ter um parâmetro, né? E não quando forem mais velhinhas, quando forem adolescentes ou maiores, já jovens, aceitar qualquer, digamos, crença que seja proposta para elas, e que elas não tenham uma referência. Tá, então, qual que é o nosso problema, assim? Aqui em Curitiba ainda a gente tem igrejas que são mais abertas e depende muito de quem as dirige, né? Seria, nossa, uma bênção se a gente tivesse um Ricardo para cada igreja, porque é outra visão, né? Mas, como ele mesmo disse, existem religiões, eu não me lembro o termo que ele usou, religiões... ele não falou menos evoluídas, mas assim, que são mais estreitas e outras que são mais abertas, e aí essa é a diferença de evolução entre elas. Tá. E eu acho assim que a Igreja Católica até que tem uma determinada evolução, dependendo de quem está gerindo a igreja, né? Então, aqui em Curitiba, é mais fácil da gente achar, por exemplo. Hoje até mudou, mas como a gente já saiu da igreja que tem aqui perto de casa, por esse motivo que ela estava ainda lá em 1800, a gente foi, como é que é, começou a frequentar outra, né? Aí não voltamos para cá. Mas em Cascavel, onde uma das minhas filhas mora, é mais difícil, sabe? Ainda tem uma coisa interiorana na coisa de igreja. Tá. Daí a minha neta mais velha não quis fazer a formação para a Crisma. E daí a minha filha deixou, chega, já fez, para conseguir que ela fizesse a primeira parte. Aí ela questionava muitas coisas, e assim, a gente tinha que dar razão para ela, e a gente dava, e a gente dizia, nem tudo é perfeito, mas tem uma coisa que não muda, que é o ensinamento de Cristo, que é uma igreja cristã. Cristo foi uma realidade física, e Jesus Cristo foi uma realidade física, e Cristo para nós o que ele ensinou de uma riqueza muito grande, né, para a humanidade. Tá, então elas aceitam por aí. E agora a pequenininha está fazendo, já fez 1 ano. Ela já começou a ver umas coisas assim, sabe? E eu acho que isso é um crescimento, porque ela tem que ter um parâmetro, né? E então é bem difícil isso, mas a gente sente que tem pessoas que precisam disso. As próprias catequistas ou os catequistas que atuam junto com as crianças, eles são boas pessoas. A gente vê que eles são pessoas de um coração bom, puro, querem o bem da infância, do país e tal, mas tem essa limitação, sabe? Então, elas estão aprendendo também que elas têm que respeitar isso, que as pessoas são diferentes. E que se os pais, avós delas pensam diferente porque já viveram outras coisas,
Aquelas pessoas que estão lá não viveram outras realidades, mas merecem o mesmo respeito, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque faz a gente ficar flexível entre os limites, se é que posso dizer assim, né? Exatamente. Oi, Ricardo, bom dia. Estamos estudando, comentando o 42, o parágrafo 42. Bom dia, tudo bem? Tudo Com bem. saudade. Saudades de você também. Bom dia, Então, nós Ricardo. já lemos, né? Acabei de Estamos falar em comentando. você, Eu Ricardo. gostaria de... Se você quiser. seja bem-vinda. Gostaria de convidar, então, a neta da... Tá. para receber... E a conexão. Tá. Aqui em Brasília está Resolvemos difícil. o problema. Tá certo. Porque o que eu acho que mantém a igreja até certo ponto é o sacramento. A tua conexão, Ricardo, nós não entendemos o que você falou no início. Sei. Deixa eu conferir aqui se está adequado. Ricardo vai ter que entrar de duplo etéreo, como da outra vez, né? Congelou. É porque aqui em Brasília está muito ruim, o tempo está todo fechado, e quando fica muito fechado assim, a internet fica uma... E agora, alguma mudança? Vamos ver, fale para a gente ver. Que agora Começa. eu botei por outra rede. Eu não sei Tá. porque estava caindo na rede da minha filha, que pega melhor no outro apartamento. Isso é uma confusão. Eu tenho duas aqui também e fico dançando entre elas. Pois é, então eu queria convidar, em primeiro lugar, a neta da Águida, porque eu acho que o sacramento em si atrai os anjos e é uma bênção, como ela diz, um parâmetro, não só do que está escrito, mas também da parte vibratória. Porque hoje em dia as emoções e os pensamentos gerais, aí, as formas de pensamento coletivas andam muito dark, né? O troço anda meio pesado. Eu acho que a juventude precisa voltar a ter contato com o sacramento, se não quiser que seja o cristão, que seja o budista, que seja o hinduísta, mas essa interação com os anjos ela precisa ser recuperada, não é? E isso se faz através de rituais consagrados, não é uma coisa assim que eu vou inventar no fim de semana. Que os anjos se acostumaram a responder, na verdade, houve um hierofante que os invocou no início da igreja, então existe uma ordem estabelecida, chamadas tais e quais palavras, o anjo vem. Chama-se invocação. As pessoas estão muito materialistas e perderam esse sentido da magia cerimonial, e daí resulta um mundo com uma vibração baixa. Ontem alguém, depois da minha palestra, perguntou, porque agora se criou o primeiro curso nacional de introdução ao pensamento teosófico, online, né? Havia outras coisas, mas não assim em caráter online. Aliás, quem foi o grande estimulante disso foi o próprio Otávio, né? Mas, no grupo, alguém perguntou por que os tiranos, isso e aquilo, continuam no poder. Eu tive que responder do karma coletivo e tal, mas a moça insistiu que ela continuava com essa dúvida. Eu só botei assim porque muitos ainda preferem o crime. É a história da tartaruga em cima do poste. Exatamente. Se a tartaruga foi parar lá, é porque alguém colocou. Então, realmente, se por um lado nós temos que e esse é o tema da tolerância, né? Nos libertar do apego às cerimônias ou da pretensão de superioridade, né? Porque faz essa ou aquela cerimônia,
se isso pode gerar um farisaísmo, porque eu sou crismado, ele não é, então eu sou superior. Isso é um lado negativo da cerimônia. Ou acreditar que a minha religião é superior à do budista ou do hinduísta, ou sei lá o quê, e acaba sendo aí o tema central. Se vocês me permitirem, eu vou reler, porque eu acho essencial o início, pelo menos, do parágrafo 40, porque ele dá a tônica desta parte. Deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria. Porque aquilo ainda é o caminho para essa pessoa, né? Porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo, quer dizer, o mestre dá a justificativa. Da mesma forma que a tua, e para auxiliar a todos, deves a todos compreender. Se eu simplesmente, como dizem, tiro a escada e deixo o cara no pincel, como é que fica? É a civilização que nós estamos. Eles estão bombardeando as religiões e deixando as pessoas sem nenhuma referência. E os resultados são visíveis, não precisa nem trocar a lente dos óculos. A coisa salta aos olhos que está degenerando de vez. A criminalidade aumenta, a insatisfação dos relacionamentos aumenta, casamento já se tornou assim uma coisa meio demodê. Então, as crianças ficam rolando por aí, não sabem nem quem são os pais. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a Era de Peixes está, com certeza, chegando ao fim. Se nós pudermos preservar o que há de bom daquela era e não fazer que nem o Aquário, às vezes, e na ansiedade de renovar, faz uma tempestade que arranca os galhos velhos e as folhas secas, mas não é para arrancar. Claro, tira o peso morto da árvore, mas não é para arrancar a árvore com raiz e tudo, senão vira o Katrina. Aí acaba com a civilização. New Orleans ficou sob, assim, parecia um tsunami, né? Então, tirar o que tem de ruim, isso é um discernimento, e preservar o que tem de bom, certo? Então, o sacramento tem esse dom de invocar os anjos e criar uma atmosfera favorável. Não para eu me sentir superior, ou achar, então, que a cadeira no céu está garantida. Isso é uma má utilização disso. Agora, esses parágrafos aqui são, para mim, a maior prova. Não sei se vocês já devem ter lido esse comentário da Besan e do Leadbeater sobre esses parágrafos. Mas dá para notar que o Leadbeater se sente ligeiramente desconfortável. Eu acho que... Agora eu vou fazer uma defesa do Leadbeater. Se ele tivesse escrito aos pés do mestre como más línguas pretendem que o autor do Aos Pés do Mestre é o Leadbeater, que ele empurrou isso no Krishnamurti para assinar e fazer o prefácio. Eu confesso a vocês que, pelos comentários do Leadbeater e nesses parágrafos, ele se sente desconfortável com a questão das cerimônias, tenta defender e tal. Eu acho que ele jamais teria escrito Aos Pés do Mestre se o pensamento dele depois no comentário é desconfortável. Eu estou tentando provar por absurdo o que eu acho que vocês sabem, mas, enfim, estou trazendo uma evidência, porque na universidade a gente tem que evidenciar o que a gente está tentando demonstrar. Então, eu já tinha esse vício e ele ficou mais forte. Não é uma viagem na maionese, é uma coisa que tem um argumento. Tá certo? O Leadbeater não escreveria os prefácios
pouco elogiosos aos cerimoniais com a intensidade que o Aos Pés do Mestre tem. Porém, o próprio Krishnamurti, que na idade madura não assumiu a autoria do Aos Pés do Mestre, como eu suponho você sabe, e, em parte, é por isso que ele está publicado aqui no Brasil, porque se não estaria sob a jurisdição da instituição cultural Krishnamurti, a gente não teria os direitos autorais. É que ele não assumiu, sobrou, nós publicamos. Mas ele, sim, continuou o resto da vida combatendo os cerimoniais e as religiões estabelecidas. Então, se tiver que ter um autor que não seja o mestre, ou que contribuiu ou interferiu na redação, mais do que o mestre, não sei, aí podemos abrir um parênteses, mas foi muito mais o Krishnamurti, porque ele segue essa linha até o fim da vida. E depois dizem, não, mas o Krishnamurti não tem nada a ver com os pés. Mentira, isso é aqui exatamente o ensinamento do Krishnamurti até a sepultura. Confiram. Ele é contra os cerimoniais, ele é contra as religiões, ele é contra as instituições, de modo geral, ele é radical nesse ponto, as igrejas em particular. E eu acho que a raiz, a semente, está nesses parágrafos que nós estamos lendo. Ele é aquariano. Eu acho que a mensagem dele vem para chocar e criar uma nova era. Ele não veio para alisar. Então, eu não estou aqui combatendo o Krishnamurti. Ele tem o seu lugar e o seu momento. Eu só estou querendo salvar o que há de bom, que tem galhos velhos e folhas secas e mofadas. Isso, com certeza. Por isso que é difícil levantar a Igreja Católica Liberal, porque a pessoa que tem a mente mais aberta tem uma tendência a achar que, então, é melhor fechar o baú da religião. Mas aí tira a referência. A criança é muito plástica, ela está numa escola que estão enchendo os ouvidos dela, fazendo bullying se ela pensar diferente. Se ela não tiver uma diretriz familiar, ela cai nessa coisa que está aí. A PUC está fazendo cirurgia de troca de sexo aos 4 anos de idade. Eu me pergunto se isso não é um crime. Há clínicas aí da... Na PUC não é, há clínicas de São Paulo, não é? Eu vi essa notícia. E de várias fontes. Então, eu chego à conclusão que, infelizmente, deve ser verdade. Suponho que é o pai que decidiu qual é o sexo que a criança vai ter. Mas o que é isso? Como é que uma pessoa, aos 4 anos de idade, vai tomar uma decisão que vai afetar a sua vida inteira? Que não é tirar um dente de leite que vai nascer de novo. Então, esses são os valores do mundo progressista em que nós estamos vivendo. Chamam de progressista. Isso aí é um tsunami. Isso não é uma renovação, isso é uma destruição das bases civilizatórias antigas. Então, como ele diz, talvez, de fato, elas realmente assim sejam. Né? Quer dizer, muitas das antigas crenças e cerimônias podem parecer-te absurdas. Foram acrescentando coisas, não é? Acho que eu já, não sei, eu suponho já tenha comentado com vocês, mas o pessoal pega ensinamentos esotéricos dos 7 mestres, aí entra essa literatura dos mestres ascensos, que é toda psicografada, e daqui a pouco estão invocando, como já assisti testemunho aqui, de senhoras invocando a chama violeta para consertar a máquina de costura, a chama e o mestre não sei das quantas para casar a filha ou arranjar emprego melhor para o genro.
Então, na verdade, pegam ensinamentos esotéricos, mas transformam eles em interesse de qualquer igreja que tem um santo para cada profissão. Tem o santo do taxista, tem o santo casamenteiro, porque os interesses das pessoas são esses. Então, elas reduzem o ensinamento imortal, eterno e transcendente aos seus interesses finitos e mesquinhos. Isso é a religião exotérica. O exoterismo é para as massas. Agora, deixar que o esotérico volte ao nível exotérico é um desrespeito ao ensinamento. E por isso eu acho que, de fato, existem crenças absurdas. A gente tem que exercer discernimento. Não há como, é a primeira qualidade. Sem discernimento, o resto do livro nem faz sentido. Por favor, tia, se tu levantasse a mãozinha. Então, assim, eu acho, né, eu concordo com você em tudo isso, porque eu vivi isso. Então, quando eu era adolescente, início da idade adulta, eu dizia, mas como é que eu fui nascer nessa família, né? Por que que eu nasci aqui? E tal, e tal, e tal. Porque meus pais Aquela eram história muito... de perguntar para a cegonha se ela não errou o endereço. Não, eu achava que eu era adotada, né? Começa por aí. Bom, depois que a gente vai, né? Depois que comecei a ler teosofia e tal, aquela coisa toda, eu entendi e hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço e muito. E eu nasci na família certa. Os senhores do Carmo escolheram perfeitamente, como sempre fazem, né? A minha família, porque no meu tempo de faculdade, na década de 70, já existia bullying para quem dizia eu não vou ficar com vocês porque eu vou na igreja. Ou para quem se arrepiava de ouvir o hino nacional. Talvez. Pois é, isso. E eu tinha que disfarçar. Mas o interessante foi que essas questões de religiosidade, o sacramento, vamos dizer que na protestante não tem, né? Mas os valores de amor à pátria que minha família plantou em mim e os valores, vamos dizer assim, uma direção, um norte ético através da religiosidade foi tão grande que eu ficava quieta para não sofrer o bullying, mas continuava indo, continuava fazendo, entende? E foi isso que fez com que eu não me tornasse um jovem... E muitas pessoas se admiram de eu ser uma geração da década de 70, quando jovem, e não fui para o lado nunca usei maconha, entende? Mas é isso que a Águida está fazendo, uma referência, você tem um norte. E falo até hoje, se nós, todos os jovens, tivesse tido essa referência, né, de ter de amor à pátria e não ter um norte ético, não teríamos tantos corruptos no poder, tá? Isso eu falo de cadeira, entende? E eu digo assim, mas infelizmente, como você falou, da era de Aquários, nós jogamos todos os valores, nós não analisamos, não fizemos uma análise. Vai podar qual a folha que já está prejudicando a árvore, está pesando, e qual que tem que continuar. A gente, como eu digo para os meus alunos, eles dão risada, mas a gente jogou a água do banho com a criança junto. Aí está. E é por isso que nós estamos... Ficou incontrolável, simplesmente isso, entende? Mas, e em relação ao Krishnamurti, eu também posso estar errada, porque eu não sou expert, né? E quem sou eu para falar, né?
Mas eu acho assim que nem todos estão preparados para desmontar tudo como o Krishnamurti conseguiu fazer. Aí está. Então, ele estava preparado vamos destruir tudo, né? Entende? Então, eu leio Krishnamurti como uma referência, vamos dizer, de um dia que eu puder, vamos dizer, fazer isso. É um futuro, é uma religião do futuro, digamos assim, se eu posso chamar de religião, é você não precisar, você ser correto, você ser, enfim, conseguir agir como um mestre de sabedoria sem precisar de ter crenças, né? Então, não sei se eu estou conseguindo me explicar bem, mas quando alguém chega para mim e pergunta do Krishnamurti, mas escuta, né? Como é que é? Como é que fica? Eu falei, olha, leia como uma coisa do futuro quando a gente conseguir agir como ele, né? Não sei, era isso que eu queria comentar. Acho que a Ângela, né, também. A Ângela, não, a Elaine. Na verdade, como boa aquariana que sou, né? Então, eu faço uns outros questionamentos, né? Às vezes eu tenho a tendência a ver de outra forma. Eu entendo o que a Águida quis falar, mas a gente também não sabe a idade das nossas almas, né? E a gente não sabe a idade das almas que estão na nossa família. Às vezes são novas, nasceram depois da gente, mas podem trazer um conhecimento ancestral muito maior, a gente não sabe. E, às vezes, o não se adequar, que é desconfortável, você ter uma pessoa, que eu acho que todos nós que estamos aqui fomos essa criança, porque senão a gente não estaria aqui hoje, a criança disruptiva, né, que chega e fala, mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que acreditar dessa forma? Por que o que você está me falando está certo e não o que eu estou pensando? Então, pode ser que essa criança se sinta desconfortável nesse sistema de crenças. E isso incomoda muito, porque a nossa tendência é viver naquela coisa acomodada, né? Um tijolinho em cima do outro. E quando você chega, uma criança chega e fala assim, mas por que eu preciso desse tijolo? Por que eu não posso tirar isso? Por que eu tenho que fazer a catequese? Por que eu tenho que fazer a crisma? Por que eu tenho que fazer isso? E às vezes isso incomoda, mas ao mesmo tempo é tudo que você precisa. E você precisa que alguém questione, porque senão você não anda. A gente não explora outros caminhos. Se a gente acha que só aquele caminho que a gente sempre trilha está certo, você nunca vai para o outro lado. E às vezes o melhor é fazer ir para o outro lado. Então, é só um contraponto de quem é aquariana, de que olha, às vezes, quando há muita resistência ou quando há um movimento que busca uma divergência e que talvez seja a melhor coisa acontecer, né? Da gente viver, né? Passar por essas experiências que são muito desconfortáveis. Então, e acho também que isso a gente vive a todo momento, né? Nós, né, indivíduos, a gente passa a todo momento. A gente acredita numa coisa e depois você desacredita, porque você enxerga de outra forma. E isso é tão bom, né? Você passar por essa mudança, porque isso compõe quem você é. A pior pergunta hoje que me fazem, porque eu não sei responder, é qual é a minha religião. Eu não sei responder essa pergunta. É horrível, porque eu viro, a vontade que eu tenho é falar assim, você tem, assim, tipo, uma hora que eu consigo te responder essa pergunta, talvez, ou pelo menos te apresentar minhas dúvidas, porque ao mesmo tempo que tudo é tão bom, você crescer num ambiente em que você pensa no outro, em solidariedade, etc. Então, existem ritos que talvez não caibam para cada um, né? E mais, existem crenças que elas são transversais. Então, eu hoje, minha crença é um mosaico. Eu acredito um pouco em cada lugar. E é difícil, assim, não sei onde cabe tudo, né? Então, e aí, como boa aquariana, eu acho isso ótimo, porque esse desconforto é que faz a gente andar. Era só isso que eu queria falar. Ricardo.
Olha, essa é fácil. Quando o pessoal do IBGE me pergunta a minha religião, eu digo que eu sou um bispo budista. Aí os caras regalam os olhos. É divertido, o problema é dele. Eles estão querendo me enquadrar e eu dou a resposta. Né? Tá muito bom, eu sou um bispo budista. Aí eles aí começam mais perguntas, aí o problema passa a ser dele. O macaquinho está nas costas dele. Mas, enfim, meu filho disse que a religião dele é a tábua redonda. A pergunta que fizeram para ele na escola, ele respondeu que era a tábua. Então, eu acho que para cada idade, eu acho assim, a tábua redonda é uma maçonaria para crianças, mas qual é a loja no Brasil que ainda tem funcionando a tábua redonda? Aliás, qual é a loja no Brasil que ainda tem pais que têm criança? Então, a situação está meio esquisita. E acho que nós temos que, nisso sim, cuidar do futuro da sociedade teosófica. Né? O Krishnamurti veio realmente como um Shiva assim, para destruir e regenerar. Né? Então, um vulcão dentro da sociedade teosófica. Se o pessoal não exerce discernimento, não entende o que aconteceu em 1929. Sim. Experiência da qual, eu acho, a sociedade teosófica não se recuperou até hoje, não se achou mais. Então, tem um pessoal que foi do Back to Blavatsky Movement, e aí esses vivem no século XIX e querem impor a doutrina secreta que já está até com afirmativas científicas mais do que ultrapassadas. Então, não dá para simplesmente entrar no túnel do tempo ou viver que nem os Hare Krishna, que não pode ter papel higiênico no ashram, porque é uma invenção moderna. Tem que viver que nem nos tempos védicos. Então, não vou entrar em detalhes como é que eles, não é nos tempos védicos, que resolviam essas questões higiênicas. Não é o momento oportuno, mas quem já foi à Índia sabe do que eu estou falando. Tem gente que quer viver ainda como se estivesse lá em Varanasi, à margem do Ganges, cremando os mortos e jogando tudo dentro d'água. Mas eu acho que não dá para fazer assim, enfiar a cabeça na areia, que nem avestruz, e negar que está havendo uma evolução tecnológica. Senão, nós nem estávamos conversando hoje de manhã, porque eu estou em Brasília, a Tisa está em Curitiba, e por aí vai. Mas tirar o que há de bom em cada época e saber se livrar do que está sobrando, isso é discernimento, e isso, infelizmente, não se compra na farmácia. Então, o ponto que eu gostaria aqui de enfatizar é o que dizia também Newton, que ele subiu em ombros de gigantes. Quando quiseram elogiar Newton, ele deu a entender que a teoria da gravitação só foi possível por causa de Galileu e Kepler. Então, ciência se constrói a longo prazo. Então, eu uso o que há de melhor em Blavatsky, mas eu não tenho que morar no século XIX. Ou achar que Blavatsky é a única mensageira dos mestres. Aí eu acho que nós entramos num caminho religioso. Aí não é só o problema, não é da crença num cerimonial, vira uma crença cega numa autora. Isso corrói a sociedade teosófica. Não, tem redutos que não se pode falar em Libita e Beza, muito menos no livro de Krishnamurti. Eu acho isso um absurdo. Eu vou tirar de cada autor o que ele tem a me dizer. Eu acho que Krishnamurti veio para instituir a paz mundial na era de Aquários, e para isso ele tem que diminuir a soberania nacional, as identidades de religião, etc. Eu entendo que isso faz parte do mundo, mas não precisamos arrancar tudo fora.
Mas com certeza que os exércitos gastam aí, gastamos $1 milhão por minuto em armas do mundo, para daqui a pouco não fazerem nada. E, enfim, nós vemos que os padrões do século anterior e talvez do milênio estão sendo... Uma era tem 2.000 anos. Nós estamos sendo duramente testados numa zona de transição de era. Acho que até o globalismo e essas forças econômicas que vêm patrolando com interesses materialistas, se eu puder admitir que Deus escreva certo por linhas tortas, vai acabar produzindo a união planetária, querendo ou não pelos idealismos da fraternidade universal, mas se cessarem as guerras, porque, meu Deus, o que está acontecendo na Ucrânia? No século XXI estão discutindo se vão usar arma nuclear e o outro lá na Coreia do Norte testando um drone submarino para produzir como é que é? Tsunami radioativo, mas é uma insanidade absoluta. Até porque o mar tem repuxo, vai trazer para eles de volta. Então, eu entendo que é uma convulsão coletiva esse momento e que o Krishnamurti detona, mas ele é capaz de fechar até a Sociedade Teosófica, sugeriu fechar a escola esotérica. Quer dizer, ele tinha umas coisas assim tão radicais, porque era a missão dele de um vulcão explodir para renovar. Eu, na minha infância, ou primeira juventude, não entendia por que saía a notícia vulcão, não sei das quantas, então erupção matou não sei... Eu digo, por que o pessoal mora no sopé da montanha? Quer dizer, do vulcão. Aí tem gente morando embaixo do Vesúvio, tem gente morando embaixo do Etna, né? É tudo gente louca? Não, é porque ali tem as melhores vinícolas, porque ali o terreno foi renovado, porque os minerais são novos, porque houve uma fertilização do solo. Então, o vulcão, ou o Plutão, ou o Shiva, são figuras que matam para renovar. São figuras da natureza. Mas a gente tem que discernir, porque senão acaba sendo morto junto. Vamos salvar a Sociedade Teosófica como puder, vamos salvar os rituais que valem a pena, que os rituais da Igreja Católica Liberal, da Maçonaria Mista Internacional, da Ordem do Oriente, foram selecionados, purificados, passaram por um crivo para tirar o que poderia ser entulho e preservar o que havia de interação boa com o reino angélico. Aí ficam todos convidados, mas eu vejo que tem lojas que essas atividades nem existem mais, porque a pressão do momento é tanta que só indo para a Índia que tu vê como é que era a Sociedade Teosófica a pleno, para que cada um, segundo o seu temperamento, pudesse escolher o seu departamento. Hoje em dia sobrou talvez o estudo de algumas coisinhas, e são poucas lojas que preservam todas as atividades propostas inicialmente e ao longo do movimento teosófico. Antes do Krishnamurti implodir, certo? Porque tínhamos 50 mil membros, nunca mais chegamos a essa cota. Mas tem o seu lugar que Krishnamurti ensina, porque enquanto um país estiver muito apegado à sua religião, ele não cede paz para o outro que tem uma religião, entre aspas, muito diferente. Então, tem que baixar a guarda dos costumes de um lado para haver disposição para uma paz mundial. Eu entendo isso. Nós é que temos que refletir nesses termos, eu creio. Eu vou ter que sair agora, porque, você sabe, os domingos ficaram preciosos. Está faltando domingo, tem muita coisa online. Obrigada. Muito obrigado pela compreensão de você. Então,
assim, em matéria do Krishnamurti, pessoalmente, né? Não falando no geral, eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu faço isso. Lendo eu fui criada, né? Que assim, não que tudo era pecado, mas jogo é pecado, bebida é pecado, aquelas coisas assim, né? Mas não eram explicados o porquê que é o pecado. Esse que eu vejo que é o problema do exotérico. Ele dá uma ordem, mas não explica o porquê. Porque a explicação está no esotérico, né? E daí, lendo a biografia do Krishnamurti, quando o Nietzsche vai lá jogar na corrida de cavalo, né? E ele ganha, ele vem muito alegre, né? Porque ele estava com um monte de dinheiro, vamos comprar um carro, vamos isso, vamos aquilo. Se o Krishnamurti já estava preocupado com o Nietzsche, porque ele tinha sumido, daí ele ficou mais louco ainda, né? Porque ele falou, não vai fazer nada disso com esse dinheiro. Né? Então, em outros termos, ele falou que era pecado. Né? Daí o Nietzsche disse, mas por quê? Nós ganhamos. Ele falou, mas muitos perderam para você ganhar. Naquele momento, eu entendi todas as coisas que na igreja diziam que era pecado. Entende, Elaine? Então, eu acho assim que mesmo pessoas, almas antigas, que estão na nossa família, que nós não sabemos, nós não temos condição de saber se é uma alma nova, se é aquela alma que precisa de um Deus que castiga, ou se já é uma alma antiga que precisa dar uma passada ali para, né? Sei lá por quê. Mas eu acho que ela vai encontrar o caminho dela, como eu também encontrei. Né? Porque ela não... É muito questionamento que tem na cabeça e que eles não conseguem explicar. Ela vai seguir, mas fica vamos dizer assim, esse parâmetro, né? Do que é bom, do que é fraterno, do que é útil, digamos assim, né? Então, nós também estamos aqui em cima da hora. Eu não dei bom dia para a Márcia, né? Mas, Márcia, eu tenho o livro, que eu falei que eu não sabia se tinha. Eu tenho, você me perguntou lá se eu tinha o livro, né? Que a Margarete postou, não sei o que, desse livro, né? E daí a Márcia perguntou, você tem, tio? Eu falei, acho que tem, eu devo ter, porque é um dos livros que estão na lista para ler, né? Você sabe, né? Esse livro nós estamos fazendo nas segundas-feiras, de 9 às 11, com Otávio Marquezine, o estudo dele. Agora nós estamos nos 12 trabalhos de Hércules. Mas pela manhã? 9 às 11? Pela manhã? 9 às 11. Tá. O que é? É o trabalho dele, né? Tem para vender? Tem na editora Teosófica. Ele é da editora Muito Teosófica. bom, viu? É uma linguagem que, pelo menos, eu me identifico com o Geoffrey Hodgson. Sim, eu gosto dele também. Simples, sabe? Eu, como não entendo muito, estou passando a Uhum. entender agora, que eu estou gostando muito. Fantástico, viu? Que bom. E para a Águeda, né? Para você seria o lado culto da Bíblia, do Geoffrey Hodgson, para quando tuas filhas perguntarem, ou para você até explicar, onde é que está o meu? O meu deve estar por aqui. Deve estar em algum lugar. Eu não estou vendo agora. Estou igual o Ricardo. Livro espalhado por tudo quanto é de canto. De quem quarto, que é esse, Tirza? Acho que é o lado culto da Bíblia. É esse o nome? Não lembro. Fala, Esse que Margarida. Eu vou pegar ele, vou mostrar pega, a capa. Pega, mostra a capa. Do Geoffrey Hodgson também. Tá. Eu tenho ele, só se eu emprestei, eu dei, o que eu fiz com ele? A sabedoria oculta na mitologia mundial. Não, esse é o agora. Não, eu quero outro para... Esse é esse daqui. Qual que quer? Eu quero o lado... Esse daqui. Esse daqui, ó. A sabedoria oculta na Bíblia Sagrada. Isso, esse eu não tenho, não. É só isso, mas Olha olha a grossura dele, é uma Bíblia. Ele tem 720 páginas, mas é fantástico, fantástico, tá? Fantástico. Ele dá coisas assim que a gente não tinha...
Caraca, não tinha parado para pensar nisso, né? Exatamente. Principalmente as parábolas, que a gente é muito ridícula, né? Uhum. Sabe? Como é que o Jonas entra na barriga da baleia e sai bonitinho, né? Não tem nenhuma dobra na túnica dele, né? Imagine para as crianças como é explicar uma parábola. Isso, isso. Então, aí você pode estudar até para tuas netas, né? E para a gente mesmo. Sim, Ele ajuda muito, 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 né? Eu gostei quando ele diz subir no monte, né? Então, estava em meditação, né? Sabe? A sarça ardente, ele explica o que era, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, é muito bom. Não são livros para pegar assim, ler de cabo a rabo, sabe? Às vezes para pegar e olhar no índice, eu quero saber isso aqui hoje, eu vou dar uma olhada nisso. Você sabe o que eu quero voltar a ter tempo, que hoje eu não tenho mais? De fazer o que a Margarete até faz. Pegar o livro, olhar no índice, hoje eu vou postar isso, hoje eu vou postar aquilo. Não tenho mais, mas eu estou voltando a ter tempo, eu vou voltar a ter tempo de fazer, porque eu estou deixando de atender, né? Então, vou voltar a fazer isso. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Daqui 15 dias, hoje é 2, daí 2 mais 7 vai dar 9, né? Que daí é domingo de Páscoa, né? Mas daí dia 16, tá? Dia 16 nós estaremos de volta aqui, tá bom? E obrigada pela presença, um beijo para a Cris, um beijo para você. Dedicado a gente. Obrigada, Ângela. Muito obrigada a todos, obrigada, Tirza. Tá? A Ângela é a nossa secretária do Goethe. Tá? Então, hoje nós estamos com a Águida, com a Elaine e a Ângela, que são membros do Goethe aqui, tá bom? Um beijão para vocês e até dia 16. Beijo, boa Páscoa para todos. Uma boa Páscoa para todos. Obrigada. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Mas então vamos fazer a nossa meditação de abertura.